Em 2025, a Canup completa 20 anos de uma jornada feita de conquistas, desafios e muito orgulho. Seguimos movidos por um propósito claro: levar inovação, praticidade e tecnologia ao mercado, conectando pessoas às soluções que realmente fazem a diferença no dia a dia. Hoje, temos a felicidade de olhar para trás e ver um grupo forte, unido e em constante evolução, formado por mais de 5 marcas consolidadas que continuam crescendo com a mesma energia e paixão no primeiro dia. A nossa história é feita por pessoas, por isso celebramos não apenas os 20 anos da Canup, mas todos que caminharam com a gente até aqui, e os muitos capítulos incríveis que ainda estão por vir. A empresa começou pequena, que era mais ou menos um quadradinho desse. Quando eu comecei, né, a gente tinha um escritório, acho que de mais ou menos nem 200 metros quadrados. Naquela época a gente tinha 2 depósitos, né? Tinha lá na 25 e tinha no Glicério. Mas era dentro daquela limitação de uma estrutura de espaço mesmo, de área, né, limitada. Então a empresa já tinha um propósito de crescimento, né? Eu sou a Luciana, eu faço parte do setor administrativo da Canup hoje e também do setor de vendas. E estou há 12 anos na Canup, 12 anos. Eu sou a primeira funcionária brasileira na parte administrativa da empresa. Meu nome é Pedro João da Silva, tenho 19 anos de Canup e vou fazer agora em novembro. A Canup começou pequena, para nós fazer as entregas das mercadorias que transportava da China para o Brasil, nós entregávamos para os clientes nas sacolas. Nessa época era sacola. Aí foi desenvolvendo mais um pouco, a partir de 2010, aí começou a contratar motorista, fazer os carretos, e nós saíamos distribuindo para os clientes nas lojas. Não, hoje a Canup, se a gente for ver, eu acho que a Canup cresceu muito do que era quando eu comecei, né? E hoje a gente tem galpão, escritório, filial, então é bem diferente, cresceu muito, muito mesmo. Tem 1 ano de empresa, né? 1 ano atrás, no dia que eu fiz a entrevista, o galpão da Canup estava 40% só de caixa. Estava vazio. Hoje, todo dia chega em média 3 containers, 4 containers e vende. Entra 5, vende 3. Outra semana vende 5, chega a 15. Então hoje a Canup é uma multinacional, né? Empresa forte no mercado. Não só em São Paulo, no centro, no Brasil inteiro que vende mesmo. Meu nome é Adilson Luiz, eu estou há 9 anos na empresa e hoje eu sou gerente de produtos. Olha, hoje a empresa é super estruturada, né? Tanto em tamanho como nos procedimentos internos, né? Nos departamentos, a interação entre as áreas, né? Os nossos produtos hoje eles estão no dia a dia de todos, né? Seja dentro ou fora de casa, desde a cozinha, o momento de lazer do som, na hora de sair, dirigir o carro. Então, eu creio que pela variedade que a gente tem e ser uma marca com muitas linhas de produtos, eu creio que agrega tanto em muitas pessoas no dia a dia, por exemplo, produtos de informática, acessórios para fotos e vídeos, até mesmo centrais multimídias, que auxilia muitas pessoas que às vezes até trabalham em outros aplicativos, etc. Então, acho que os produtos da Canup afetam aí, de uma forma positiva diretamente a vida das pessoas. A Canup, ela democratiza o acesso. Eu acho que a Canup deixa, com a nossa qualidade e a nossa tecnologia, a gente deixa as coisas mais acessíveis, sem abandonar o custo-benefício. A qualidade que a empresa investe é diferente. Você pode abrir o produto, você pode trocar o produto de outra contadora e abrir o nosso, né? E ver que é diferente, a qualidade. Os clientes, quando você conversa com o cliente fala, ele volta a comprar na Canup
porque ele tem a certeza que é um produto de qualidade, que ele não tem que se preocupar com defeitos com a EMA. Isso é bem tranquilo. E também temos suporte técnico que nos ajudam. Tem garantia, todo produto Canopy tem garantia de 6 meses por defeito de fabricação, então isso facilita mais ainda, além de ser um produto de extrema qualidade. Os clientes, eles voltam a comprar pela qualidade do produto. Olha, antigamente não tinha muito no mercado, mas hoje a Canopy ela cresceu muito, já tem muita gente que conhece essa marca, tem muitos lojistas revendendo a marca Canopy. Meu nome é Daniela, tenho 11 anos de Canopy e eu faço parte do comercial, sou gerente de vendas. A minha amiga Luciana, ela que me convidou para trabalhar na Canopy. A gente vem trabalhando junto há muitos anos. Aqui para mim não é só meu ambiente de trabalho, é a minha segunda casa. Então eu acho que a gente tem que se tratar bem. Tem pessoas que a gente tem um pouco mais de abertura, que a gente tem mais amizade, que a gente pode falar um pouco mais, que a gente leva pra vida lá fora. E outros não, mas pra mim, bem, eu gosto muito daqui. Gosto muito da leveza com que eu trabalho. É ótimo, sadia, brincadeira sadia, a gente brinca, a gente se ajuda. Acho que como quase todos os ambientes de trabalho, claro, né, que tem a sua desavença, tem uns que acho que não se dão muito bem com o outro, mas apesar de que todos se respeitam. E acho que esse é o principal, é se respeitar. Valorizo bastante isso, né? É a amizade com todos, é um ambiente, porque se você tá num ambiente bom, você vai sentir prazer de estar ali todo dia. Né? Pra você trabalhar num ambiente que você não se sente bem, ou tem algumas indiferenças. Se tem algumas diferenças, eu procuro resolver, procuro sempre estar. Só aquele tipo de pessoa assim, eu posso me estressar com você agora, mas daqui 40 minutos eu tô conversando com você, porque eu não consigo ter essa mágoa no coração, né? Então, valorizo sempre isso, o ambiente, porque se o ambiente estiver bom, você consegue trabalhar em paz. A paz. Eu acho que você estar confortável no seu ambiente de trabalho é a melhor coisa que temos. Porque a gente passa a maior parte do nosso dia aqui. Então, se você não se dá bem com seus colegas, é horrível, assim. Porque o trabalho pode ser que tenha um dia que não seja legal, que você sinta que não estava muito produtivo, aparece BO atrás de BO. Só que se você tiver uma boa relação com seus colegas, isso já melhora o seu dia, sabe? Você poder virar pro lado e ter alguém pra rir, pra brincar. E se você não tem isso, se você não tá num ambiente agradável, você pode estar num dia incrível de trabalho, assim, mas se você não tem com quem compartilhar isso, é horrível, assim. Então, o que eu mais valorizo é a harmonia no ambiente de trabalho. É como se fosse uma família. Como eu digo, eu sou a mãe de todos aqui, né? Para mim, eles são muito gratificantes, sabe? O amor que eles demonstram para mim é isso. A forma de carinho, de conversar. É isso que eu tenho que agradecer a eles, cada um deles. Não sabe porque eu faço parte da limpeza, olha comigo diferente. A Kelly faz parte da limpeza e fica olhando com aquela, sabe, olhar diferente. Não, eles não olham assim como fosse qualquer um. Isso para mim sou gratificante com eles. Então, hoje em dia a gente tem um setor, né, que é o setor todo ali do pós-vendas, né? Mesmo trabalhando no pré, eu trabalho junto com o pessoal do pós-vendas. E como eu trabalhei nessa função durante 6 anos da minha trajetória aqui, eu tenho bastante interação com o pessoal assim, um pessoal muito gente boa, e a gente tem uma boa relação no dia a dia. Quando eu entrei, a Canopy tinha um outro tamanho, né? A Canopy o tamanho era reduzido, o quadro de funcionários e tudo mais, e eu entrei na função de entregador. Então a gente fazia muitas entregas aqui pela região central da cidade de São Paulo. E depois disso, aí eu comecei a cursar, né, a faculdade, comecei a fazer ciência da computação, não tinha muito a ver com a minha área ainda, mas por esse fato já consegui a promoção para trabalhar com suporte técnico. Foi aí nessa função que eu permaneci durante 6 anos. E aí depois disso,
entrou novos funcionários para a função e aí precisava de alguém para fazer essa parte de homologação, né? E como eu tinha muito conhecimento dos produtos da empresa de fato, aí eu recebi o treinamento e hoje em dia eu trabalho fazendo homologações de produtos. Meu nome é Natan, estou há 8 anos como supervisor logístico. Naquela época a gente tinha 2 depósitos, né? Tinha lá na 25 e tinha no Glicério. Então eu ficava em ambos. Tanto em ambos quanto na entrega também, né? Na época eu entrei para trabalhar de ajudante na área de entrega. Depois fiquei no estoque, fiquei separando o pedido. Aí quando surgiu a oportunidade, eu vim para o estoque para trabalhar com o Marcelo na época. Foi lá onde eu comecei a cuidar de todo o processo do estoque. Eu comecei no estoque. Fiquei pouco tempo no estoque. Aí, graças a Deus, né, me destaquei, o pessoal gostou do meu serviço e eu comecei a separar pedido. Eu fui separando pedido, estava precisando de uma pessoa na conferência para ajudar, devido à demanda, estava muito alta, precisava de alguém para estar ajudando a conferir. Foi onde o Alan me chamou também e eu comecei a conferir com ele. Aí foi quando surgiu uma oportunidade de motorista e como eu já tinha experiência de motorista, né, de habilitação, atividade liderada, então eu já tive experiência com isso de entrega, foi onde eles me fizeram a proposta, né, e tô até hoje aí. Quando eu entrei como designer gráfico júnior, porque aqui foi meu primeiro emprego na área de design. Então eu entrei muito cru ainda, pronto para aprender muita coisa. E aí nesse meio tempo eu comecei a gerenciar também as redes sociais. E aí depois de uns 2 anos assim fazendo catálogo, graças ao meu trabalho junto com o meu colega Fábio, a gente começou a fazer vídeo para as redes sociais. E aí deu certo, gostaram, e aí graças a isso hoje a gente tem um setor independente na empresa, tanto de marketing quanto de audiovisual, e a equipe está crescendo. Então, é basicamente essa a minha evolução profissional aqui dentro. Eu estava fazendo faculdade e aí eu tive a oportunidade de começar o estágio aqui dia 22 de abril de 2022, e eu encerrei o estágio em dezembro de 2022 e em janeiro de 2023 eu fui efetivada. Então, de lá para cá foi onde eu tive esse crescimento na empresa. Foi um crescimento muito bom, né? Quando eu cheguei aqui, só tinha uma pessoa cuidando dessa área, então a área era bem pequena. Então, assim que me contrataram, teve mais pessoas para ajudar ela, onde a gente foi colocando mais processo, foi implantando mais sistema na empresa, então teve uma grande melhoria. Eu fiquei muito feliz porque a Canup me ajudou muito no crescimento, né, profissional. Como todo mundo sabe que hoje mesmo você ter uma graduação é um pouco difícil você entrar no mercado. Então, assim, quando eu fui efetivada, eu olhei muito lá para o ano passado, no período que eu fiz meu estágio, e eu vi que se eu cheguei a esse ponto de ser efetivada porque eu cresci, porque gostava do meu trabalho, então eu acredito que teve um diferencial aí, e aí foi um momento bem marcante. Quando eu comecei a trabalhar na Canup, a Canup ela ainda era pequena, então tinha só a Lu que fazia tudo. Aí eu comecei a trabalhar para ajudar ela. Então a gente fazia a área fiscal e a gente auxiliava no showroom. Quando os clientes vinham comprar mercadoria, a gente auxiliava também na parte das vendas. Aqui na Canup eu já venho de transportadora, de despachante aduaneiro, já trabalhei em vários lugares antes, mas aqui eu sempre gostei muito da parte internacional. Eu sempre gostei muito de importação, de comércio exterior, né? Então aqui eu consegui aprender muita coisa e foi aqui que eu decidi, com 42 anos, estudar e me formar em comércio exterior. Então hoje eu sou formada em comércio exterior. Mas veio muito daqui, essa vontade surgiu muito aqui na Canup. Então a Canup ajudou muito no meu crescimento profissional. Eu devo muito a eles, sabe? Eles sempre trabalharam comigo abertamente. Eles sempre me deixaram fazer parte de muita coisa aqui na Canup. Então isso me ajudou bastante a ser mais curiosa, a ser mais atenta e a conseguir fazer alguma coisa por mim, melhorar
pessoalmente e também profissionalmente. Então hoje foi isso. E conquista material, teve meu apartamento. E, consequentemente, assim, minha independência financeira, né? Eu acho que se não fosse graças ao meu trabalho, eu não estaria onde eu estou hoje, que é no meu cantinho, conseguindo me sustentar sem precisar da ajuda de ninguém. Isso não tem preço. Eu conquistei reformar minha casa, né? Conquistei um carro. Conquistei bastante coisinha. E é isso. Reformei a casa da forma que eu queria, entendeu? Dou o que minhas filhas precisam, né? Precisa de um convênio, tem um convênio. Precisa de uma roupa melhor, tem uma roupa boa, tá entendendo? Tipo assim, isso pra mim já basta, entendeu? Tipo, dá o que minhas filhas querem, minha esposa quer, entendeu? Então isso aí pra mim já resume tudo. Com o meu trabalho aqui na Canup, foi onde proporcionou hoje o sustento da minha casa, eu e o meu esposo, né? A minha filha, eu consigo colocar ela, eu pago escola para ela faz diversos cursos, ajudou a minha mãe, que a minha mãe, ela mora sozinha, mora no Paraná, eu consigo ajudar ela financeiramente falando e consigo também estar indo lá sempre. Cara, minha casa e basicamente o meu casamento também, né? Graças ao meu trabalho aqui dentro, assim, conquista física, assim, e material, não. E teve algumas coisas, assim, mas foi mais, assim, o sonho de casar. Então, com o trabalho me proporcionou conseguir casar, morar com a minha esposa e crescer nessa parte pessoal. Ah, sim. Muita experiência de vida. Porque aqui não é só o meu trabalho, como eu te disse, é a minha segunda casa. Então, todo dia a gente aprende. E o que eu tive aqui foi muita experiência de vida. Muita mesmo. Olha, o momento mais inesquecível que eu vivi na Canup foi quando... Foi a minha viagem para a China, né? Eu tive a oportunidade de fazer visitas a fabricantes, fornecedores. Passei um mês lá, então para mim foi muito... agregou muito para minha vida, tanto pessoal como profissional, né? E na confraternização do ano passado, o Daniel ele seleciona alguns funcionários para dar uma bonificação, assim, por conta do desempenho que a pessoa teve ao longo do ano. Então, quando ele chamou meu nome, foi realmente um susto, mas foi muito gratificante, assim. Tommy foi uma pessoa muito boa, muito generosa. Falou, final de ano tem festa para nós. Vamos comer, vamos beber, vamos se divertir. Todo mundo achou legal. Não teve um momento inesquecível. Teve pessoas que, acabou passando o nosso caminho e ajudou muito, né? Que nem o Marcelo. Foi uma pessoa que eu considero como família minha. Me ajudou muito. Da mesma forma, eu ajudei bastante ele. E a gente acabou criando laços aqui dentro, né? No meio termo desses 12 anos que eu trabalhei aqui, perdi muita gente da minha família. E a Canup me ajudou bastante nessa parte. Tive problema com a minha filha mais nova, a Canup me apoiou bastante, entendeu? A diretoria em geral, entendeu? Tipo assim, cara, minha filha passou por uma cirurgia, pouca gente sabe, entendeu? Passou uma cirurgia, minha filha ficou internada mais de 4 meses dentro de uma UTI, entendeu? Então, tipo assim, aquilo me ajudou bastante, porque assim, não tive cobrança na empresa, porque a empresa pode cobrar o funcionário, porque você não veio, porque não sei aquilo, independente, entendeu? Se você tem 30 anos na empresa, porque eu já trabalhei em outras empresas e eu sei como é que é, entendeu? Então, tipo assim, eu não tenho nada que reclamar. Em questão, tive meus problemas particulares, entendeu? Dessa parte de percas da minha filha, entendeu? E tive o apoio completamente, entendeu? Então, tipo assim, é muito humano, entendeu? Independente de ser uma empresa, é muito humano, entendeu? Logo quando eu cheguei aqui, no começo de 2019, o meu pai ficou doente e, assim, a Canup me abraçou. Eu tinha acabado de começar a dar início nas vendas, ainda estava começando, bem crua. E o Tommy, ele, assim que o meu pai ficou doente, ficou internado, ele deixou eu ficar trabalhando à distância. Então eu ficava uma semana lá cuidando do meu pai no hospital, uma semana aqui.
Eu só tenho que agradecer eles, o Tony e o Daniel. Primeiro o Tony, quando eu entrei na Canopy, logo no início, eu descobri que a minha mãe estava com câncer. Estava com 2 dias que eu trabalhei na Canopy. E foi quando a minha irmã ligou dizer que a minha mãe estava com câncer avançada. Foi quando eu conversei com o Tony e perguntei se eu podia ir para o Ceará, que é minha mãe do Ceará, se eu voltasse, ele me pegava de volta. Aí ele falou que sim. Isso aí qual é a empresa que faz isso, né? É difícil, raro. Então eu tenho que agradecer muito ele por esse momento muito, muito que passou na minha vida. Foi triste, mas até hoje eu tô aqui. Graças a ele, ajudei muito a minha família por apoiar, né? Nesse momento tão difícil, eles me ajudaram muito, muito mesmo. E a segunda foi o Tony de novo, porque quando eu tive Covid, eu não tinha dinheiro para mim fazer exame particular. Ele vai ceder esse dinheiro para me fazer, saber o que tinha mesmo, era o Covid mesmo. Foi um momento muito difícil que eu estava passando na minha vida e ele simplesmente me apoiou, me ajudou. E o Daniel também. O Daniel, quando eu estava passando pelo outro momento muito difícil, na família, ele me ajudou também. É isso que eu tenho que agradecer a eles. Há 3 anos, eu descobri que meu pai estava com câncer de pâncreas. E eu sou a única pessoa que meu pai tinha no momento. Eu tive que abrir mão da minha vida, da minha família, dos meus filhos, do meu trabalho, para cuidar do meu pai. E se você me perguntar hoje o que a Canopy fez por mim, a Canopy me liberou durante 90 dias para trabalhar de casa, para eu cuidar do meu pai, até o dia que meu pai faleceu. Então isso para mim foi a maior conquista que eu tive aqui dentro. Foi o respeito, o carinho e todo o cuidado que o diretor da Canopy teve comigo, porque foi ele que teve todo esse cuidado comigo. Foi ele que me ajudou em um dos momentos da minha vida que eu mais precisei. E aí, quando infelizmente meu pai faleceu, eu voltei a trabalhar normalmente. Estou aqui até hoje, isso já faz 3 anos. Se conseguir pôr a parte que eu fico menos emocionada, mas isso é muito importante, sabe? Porque ele me ajudou muito. O Tommy foi uma pessoa muito especial na minha vida enquanto meu pai estava doente. E eu agradeço ele todos os dias. Se eu pudesse, eu agradeceria todos os dias, porque meu pai não tinha ninguém. Meu pai só tinha mim. E é isso. Eu imagino a Canopy. Eu já vejo a Canopy como uma multinacional. A Canopy tem um futuro bem promissor. A Canopy tá aqui, aí dominado. Eu imagino a Canopy num lugar maior, o dobro de funcionários, né? Porque tem tudo para crescer. Eu creio que a empresa ela tá caminhando para ser uma das maiores empresas do Brasil. Eu tenho orgulho de trabalhar na Canopy. Só espero estar aqui. Para ver a empresa crescer e crescer juntos também. Que eu quero participar de tudo, que eu quero poder aprender cada vez mais, que eu fique velhinha, me aposente, mas continue aqui, parceira da Canopy. Eu costumo falar que eu quero me aposentar. Aqui eu me encontrei. Então eu vejo só crescimentos. Desejo muita sorte para a Canopy. Desejo que a Canopy cresça muito, que a Canopy traga produtos sempre que possa de alguma forma melhorar a vida das pessoas e a empresa seja bem longínqua e tenha mais 100 anos, 200 anos de vida. Eu desejo muito sucesso, muita grandeza. O desejo do meu coração é que Deus continue abençoando, crescendo a Canopy. E a mensagem que eu deixo é essa, que a gente está no caminho certo. Vamos seguir assim. Que venha mais conquista.
Quando criei a Canopy, era só um sonho. Começamos com uma loja pequena, poucos funcionários e muita vontade de fazer esse sonho virar verdade. Hoje, olhando para trás, não só sinto que consegui realizar esse sonho, como também pude ver de perto o crescimento de todos que ajudaram-nos a fazer isso acontecer. Ver pessoas começando suas carreiras aqui e crescendo junto com a empresa, vítimas se formando, problemas sendo resolvidos e ideias saindo do papel. Cada vitória da Canopy tem pouco do esforço de quem escreve aqui todos os dias. Um grande orgulho ver que esse sonho virou uma história feita por muitas pessoas. Eu, como diretor da Canopy, enxergo o futuro com confiança. E digo isso não só como líder, mas como alguém que começou aqui e cresceu junto com o time. Conhece bem tudo o que foi feito, o esforço de cada dia e o quanto ainda podemos melhorar. Estamos investindo em estrutura, tecnologias e novas ideias, sempre pensando em ir mais longe. E tudo isso só faz sentido, porque muitas pessoas fazem parte dessa história. Funcionários, parceiros e clientes que acreditaram na Canopy desde o início. O futuro é cheio de oportunidades e ele continua sendo feito por todos nós. Obrigado. E Canopy até hoje, 20 anos, crescer é muito. Todo mundo é junto, trabalhar junto, pensar junto. Muito obrigado a todos, tá? Obrigado, vamos junto. 20 anos. São 240 meses, quase 180 mil horas e mais de 630 milhões de segundos. Tempo suficiente para transformar uma ideia em algo muito maior, para ver pessoas crescendo, amizades sendo criadas, objetivos sendo alcançados. Tempo para aprender com os problemas e comemorar cada vitória. Canopy. 20 anos inovando com você.